Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Maria Priscila Nabosny, CEO e fundadora da Mapa 360. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Maria Priscila, me conta o que é Mapa 360. Olá, muito obrigada. Prazer estar aqui conversando contigo. Mapa 360 é uma agência de comunicação full service 360 que hoje possui todas as entregas da comunicação corporativa, publicidade e propaganda, por isso que a gente se denomina 360, né? Porque a gente tem todas as disciplinas da comunicação dentro de casa. E eu ia te perguntar, qual é a diferença de uma agência de comunicação para uma agência de publicidade? Vocês são mais do que uma agência de publicidade, Sim, exatamente, exatamente. Isso é uma tendência de mercado. Tá? Até falando de futuro, apesar que a gente está vendo um movimento maior das empresas de comunicação mais recentes falando sobre isso, mas a gente está aí há pelo menos 8 anos já trabalhando nessa questão da criação do 360. É uma tendência internacional que veio principalmente de multinacionais europeias, que é quando você traz outros setores da comunicação para a tua agência. Nós começamos com as relações públicas, há 22 anos atrás. Na sequência veio o marketing digital, logo mais um pouco à frente veio a publicidade e propaganda, então nós fizemos a aquisição de uma pequena agência de publicidade e propaganda na época, porque era um capítulo que a gente não atuava, não entendia, e mais recentemente o segmento de tráfego e também o marketing de influência. O que é tráfego? Tráfego é a mídia paga, online, né? A performance digital, né? PI mídia, o tráfego, que a gente atua bastante, que é a mídia paga para Meta, para o Google, para Instagram, para essas coisas. Exato. Então, hoje a gente diz o seguinte, que nós temos todas as áreas da comunicação dentro da agência, o que nós não temos é produtora de conteúdo de áudio e vídeo. Sim. Então, nesse ponto, quando nós precisamos desse tipo de atividade na agência, nós optamos por terceiros e parceiros, mas o restante nós temos todos os profissionais. Conta a história um pouco, como começou, quando começou, você é jornalista de formação e você que começou tudo. Exato. Sozinha? Sozinha. Sozinha, sozinha? Sozinha, sozinha. Conta a história. E essa história ela é muito bacana, porque eu comecei muito jovem, empreendi muito jovem, eu abri a agência para fazer assessoria de imprensa, quando eu estava no 2º ano de faculdade. Ô, louco. Então, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Em Curitiba, exato, em Curitiba. Eu nem poderia atuar ainda na época, mas eu já contratei jornalistas naquele momento e contratava também os meus colegas de faculdade para serem estagiários. Exato. Nossa, você é empreendedora nata. Muito. E aquilo ali foi indo, foi crescendo, foi uma paixão, porque eu nem sabia o que era assessoria de imprensa, né? Sempre disse que eu tive muito mais sorte. Você fundou uma assessoria de imprensa sem saber do que se tratava? Sem saber do que se tratava, Eu só sabia que era muito legal aquilo ali, tinha umas atividades que eu ia desenvolvendo, ia aprendendo no dia a dia, errando muito, aprendendo coisas e técnicas com o passar do tempo, até porque eu não trabalhei para ninguém, de uma certa forma. Eu trabalhei em veículo de comunicação como estagiária e já saí para fundar a Mapa 360 na época, em Curitiba. Com esse nome já? Na verdade, na época, era MP Comunicação. Tá bom. Bom, era bem, tipo, sem criatividade alguma, né? E depois mais... MP é de Maria Priscila. Apesar que Mapa também não vamos longe, né? Maria Priscila Alves. Acabou ficando próximo. Perfeito. Exato. E com isso a gente desenvolveu a assessoria de imprensa lá em Curitiba. Quem eram os clientes? Pois é, eu sempre fui muito cara de pau. E eu bati na porta de clientes grandes. Meus primeiros clientes de assessoria de imprensa em Curitiba foi a Renault. Você bateu no 2º ano da faculdade? Nas concessionárias. Você tinha quantos anos? Exato. 19 e 20. 19 eu me vestia como uma senhora, cortava o cabelo, pintava o cabelo como uma senhora para parecer mais velha. Eu não acredito. Juro. Verdade? Juro.
para ser mais respeitada e Sim. parecer mais velha. Sim. E, então, a gente trabalhou com a Renault, a gente trabalhou com indústria de alimentos, que foi Alimentos AL, é uma empresa que tem aí mais de 50 anos, que está aí no mercado até hoje, né? A gente atendeu a Lelac, que era Peugeot. Então, eu tive uma tendência para o automobilismo naquele momento, só que na sequência eu acabei já conseguindo algumas contas no turismo, entidades de classe dentro do turismo lá, e o Curitiba Convention Bureau, que é uma entidade muito importante dentro do segmento do turismo, que congrega outros empreendimentos dentro do turismo, como hotelaria, principalmente. E ali começou realmente a minha história com o turismo, porque hoje nós somos a maior agência do Brasil dentro desse segmento. De turismo? De turismo, de hotelaria e entretenimento. Nós ganhamos até um prêmio internacional ano passado, de a melhor agência de comunicação para esse setor. E só hoje nós temos dentro da nossa atuação mais de 80 hotéis e resorts como clientes. Ô, louco! Duas companhias aéreas. Então, é uma área que hoje a gente tem 70% dos nossos clientes ainda são desse setor. Do setor de turismo. Hotelaria e lazer. Antes da gente entrar nisso, me conta um pouquinho onde fica a agência. Continua em Curitiba? Não, de Curitiba a gente foi para o Recife. Do Recife eu vim para São Paulo e hoje nós estamos em São Paulo, são 22 anos de empresa e nós estamos aqui no Brooklyn, nossa sede fica aqui no Brooklyn. Sim. E a gente tem um escritório filial na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Em Curitiba a gente tem também uma pequena operação em Curitiba, mas um escritório maior, nós temos com mais de 20 pessoas, fica em Ponta Grossa. E aqui está a nossa matriz. Com quantos colaboradores Nós aqui? temos hoje 50 colaboradores no total. Uau, é gigante. É uma agência não chega a ser gigante, mas é grande. Estamos entre as 20 maiores do país. Do país. Do país em comunicação 360 corporativa, exato. Sei. E a maior de turismo? A maior de turismo. A maior de turismo. Qual é o segredo de fazer comunicação para o turismo? Gente, não tem segredo nenhum. É muito bom você trabalhar com o sonho das pessoas. Sim. Né? Você trabalhar com o sonho, você trabalhar com o que eles querem viver. E a gente é muito bom de fazer experiência, trabalhar as experiências. Então, quando a gente trouxe isso para outros segmentos, isso funcionou muito bem. E fez com que a gente conseguisse começar a ganhar clientes em outras áreas. O que é experiência? Experiência é você emocionar em cada processo que você vai realizar para o teu cliente, tá? Então, o turismo, ele é extremamente passional. As pessoas, elas compram porque elas desejam, e você tem que trabalhar o desejo, e o desejo é a experiência. O desejo, ele tem cheiro, ele tem gosto. E como é que você transforma isso? Em campanhas sensoriais, em processos no dia a dia, em que você consiga mostrar aquele destino e mostrar aquele produto para as pessoas de uma forma diferente. A gente faz isso muito bem, tá? Então, o turismo, ele tem o turismo e os produtos relacionados ao turismo, ele tem essa facilidade, vamos dizer assim, para o nosso processo criativo do dia a dia. Como o turismo vem mudando ao longo do tempo que você trabalha com ele? Muito, muito. Mudou muito. Imagina. Tá? Dá para falar por várias vertentes, dá para falar como ciclos de turismo. Eu vivenciei, eu vivi um ciclo muito lindo que o Brasil viveu quando eu tive essa pequena passagem por Recife, quando eu comecei a ver... Porque imagina, eu começo num turismo de Curitiba, um turismo extremamente austero. O que significa extremamente austero? Significa que é um turismo extremamente corporativo. Nós não estamos falando de um destino. Hoje, as pessoas já olham para Curitiba e falam, vamos passear em Curitiba. Você imagina isso há 22 anos, 23 anos atrás. Ninguém ia passear em Curitiba. Você tinha aqui o trem, Serra Verde Express, que foi meu cliente por quase 20 anos, né? Então, realmente é um atrativo turístico incrível que você tem na cidade de Curitiba. Mas, tirando isso, nós estamos falando de um destino que você vai... E que o tempo médio de manutenção de um turista na cidade é de 1-2 dias. Tá? Acabou, não ficava mais do que isso. Sim. Hoje mudou muito. Era a trabalho, na verdade. A trabalho, totalmente a trabalho. Quando eu vou para o Recife, eu começo a ver um turismo de lazer.
as praias. E vivemos um momento incrível, que é quando a gente via aqueles charters vindo para o Brasil. Charters são aqueles aviões fretados Sim. que vinham para o Brasil Eu lembro disso. forrados de europeus. Sim. E aí eles desciam no Nordeste, Sim. né? Alagoas, Pernambuco, Bahia, Natal. Eu vivi tudo isso, eu vi isso acontecendo. E de foi repente, divertido? Foi muito bom, eu aprendi muito. Tá. Eu aprendi muito, eu aprendi a fazer um turismo que eu não conhecia, tá? Eu até vivi lá. Explica um pouco mais. Um turismo diferente porque você sai do turismo corporativo e você vai para o turismo de experiência. Então. Você vai viver a experiência Então. na praia, no serviço, na prestação de serviço, no atendimento, no calor humano que o brasileiro tem, etc. Né? E no produto em si, que era extremamente mais desenvolvido do que no sul, propriamente dito. Quando a gente fala dos grandes resorts e grandes empresas internacionais europeias que estavam ali e estão até hoje, tá? De repente, esse turista foi embora. Por quê? Então, nós tivemos algumas situações econômicas acontecendo no país e no mundo, né? Nós tivemos não só situações econômicas oriundas de políticas econômicas, mas também porque nós falamos de uma indústria que é uma indústria que está muito factível a problemas ambientais, a problemas... Nós tivemos problemas ambientais nesse período também na região de Pernambuco. Nós tivemos... Oi? Quais? Nós tivemos problemas no Porto de Suape na época, Sim, com a construção do Porto de Suape, tá. entre um monte de coisa. E começou a chover tubarão nas praias de Recife que não existiam. Sim. Né? Sim. Então, é um exemplo específico disso. Certo. Entre outros derramamentos de óleo que nós tivemos em alguns lugares da costa brasileira. Mas, entrando em outros aspectos, um vulcão. Tá. Você tem um problema de um vulcão, você tem um problema de uma guerra, você tem um espaço aéreo fechado. Tá. Isso impacta. E mais recentemente nós falamos de uma pandemia. Tá. Então, quando nós temos esse tipo de coisa, e aí eu digo que se a Mapa não tivesse se preparado, abrindo as suas portas para os outros segmentos, um trabalho de 18 anos de existência e de liderança tinha deixado de existir da noite para o dia, porque eu teria fechado as minhas portas. Tá. Porque o turismo parou. O que segurou foram os outros segmentos. Foi os outros segmentos. E agora a gente volta para esse momento e eu fico muito feliz de poder dizer agora, em 2024, que estamos novamente, graças a Deus, surfando a onda novamente que nós estávamos em 2019. De né? turismo. Entramos em 2020 nos achando a última bolacha do pacote. Literalmente. E aí veio o Papai do Céu e falou, calma, vem cá, não é bem assim, muda-se o caminho, né? A gente aprendeu muito, a gente sofreu muito. Você faz comunicação para fora do Brasil? Porque eu estou vendo que nós estamos batendo recordes de gringos aqui no Brasil, nesse ano. Sim, né? Nós representamos a comunicação no Brasil do governo da Turquia por 6 anos. Tá. Né? Bariloche está comigo há 14 anos. Tá. Tá? Então, nós temos outras empresas e outros destinos também internacionais que nos contratam para promover os seus produtos dentro do Brasil. Tá. E, com isso, nós somos especialistas em enviar brasileiros para fora do Brasil, vamos dizer assim, em gerar esse desejo dentro desses destinos. Tá? Então, sim, a gente trabalha bastante com produtos internacionais. Sim. Qual é a última onda do turismo? O que está vindo aí? Me conta para mim, para eu saber. Depende do ângulo nacional, internacional. O que é muito legal dentro desse aspecto do turismo são os modismos, né? Então, a gente está vendo aí agora uma onda bem legal de Japão, né? Você vê o brasileiro indo muito ao Japão. Sim. Né? Nós vamos iniciar no ano que vem, e aí eu gosto muito de fazer algumas premonições, né? Tá. Até porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério e a gente é pago justamente para fazer esse tipo de desenho. Nós vamos viver um bom momento de África no próximo ano, tá? E eu acredito que nós, como Mapa, seremos grandes responsáveis por essa abertura das fronteiras de África para o Brasil. Inclusive, já faço o convite para você para ir conosco numa próxima press trip para poder nos ajudar nisso, a mostrar aqui no Brasil. Né? Vamos começar pela Angola, que é o nosso que é a nossa porta de entrada. Tá. A Angola é o nosso grande hub de África. Tá bom. O maior fluxo aéreo que a gente tem é via Angola.
E é turismo recreativo mesmo. Lazer. Lazer. E dali nós vamos para Namíbia, nós vamos para Cape Town, nós vamos para... Inclusive, nesse final do ano, eu passo 43 dias residindo em Cape Town, a trabalho, para poder fortalecer relações, abrir mais produtos e parcerias, porque eu tenho um grande desafio ano que vem, que é aumentar os números de brasileiros no continente africano. Sensacional, que interessante, que fascinante. Cape Town é lindo, né? Nossa Senhora, eu tô indo de novo, né? Em menos de um ano, então tô apaixonada. Maria Priscila, você foi convocada como uma mulher na liderança sobre essa categoria. Conta um pouco como essa mulher dona de empresa, empresária, tem desafios particulares, tem desafios próprios do sexo feminino ou não? Nossa, tem muitas vertentes para responder isso, tá? Eu acho que a primeira vertente, eu tenho um marido incrível, um apoiador, assim, ilimitado para tudo que eu decidi fazer desde muito jovem. Tá? Então, o fato de ter me casado muito jovem também. Ano que vem eu faço 25 anos de casada com a mesma pessoa. Sim. Então, você começou tudo muito jovem. Tudo muito cedo, exato. Ele sempre foi um apoiador muito incrível dentro desse processo para não haver nenhum tipo de limitação pessoal, né? Sou mãe de 2 filhos e sou uma pessoa que estou sempre na rua, trabalhando muito. Sei que para algumas pessoas é feio dizer workaholic, mas sim, eu sou. Sim. Já fui muito mais, hoje bem menos. Mas sou, assim, uma pessoa ligada na 220, estou sempre atuando, sempre trabalhando. Os desafios que eu vejo hoje, que são os piores para a mulher, estão ainda relacionados a, infelizmente, em alguns pontos, na alta competição feminina, que existe e é muito ruim esse tipo de coisa. Eu acho que as mulheres deveriam se ajudar mais, olhar mais, com mais empatia para as posições. Ainda tem muito processo de olhar e pontuar que competição, propriamente, né? Existe muito isso, diferente isso. Nossa, isso não. O homem, ele é competitivo, mas quando fecha a porta ou abre-se a porta, eles conseguem ser amigos, eles conseguem ter uma convivência de uma forma muito melhor. Para a mulher, isso é um ponto bem difícil. E um outro ponto é a mulher na gestão, principalmente quando a mulher ela é muito assertiva e muito direta, muito diretiva naquilo que ela fala. Isso me incomoda demais. A mesma coisa que você fala, no mesmo tom que você fala para uma determinada pessoa, é extremamente assertivo. Nossa, como essa pessoa é assertiva, como essa pessoa é inteligente, é rápida. Se a mulher fala, ela é grossa. Olha só, tá? Se a mulher falando, ela é grossa, ela é mal amada, entre outras coisas que a gente acaba recebendo aí de adjetivos não muito legais dentro desse processo. Isso me incomoda muito. E como é que você contorna isso? Eu não contorno. Sim. Eu brigo. Eu vou pra cima e... Eu uso muito... Não posso falar. Tá bom. Tá bom, deixamos assim. E então, o que vem ali, para a gente encerrar aqui, o que vem aí é a África. Vem. Ok, a gente não pode falar também de Brasil, que está extremamente aquecido, muitos produtos internacionais chegando, que é muito legal, novos empreendimentos. Nós temos que falar, sim, da multipropriedade, aí é outro capítulo, né? O que é a multipropriedade? A multipropriedade é você adquirir uma fração dentro de um empreendimento hoteleiro, dentro de um empreendimento de lazer, e você pode adquirir esse empreendimento como uma propriedade. Você pode comprar um quarto de um hotel. Eu posso? Pode. Você pode comprar uma fração. Você vai poder usar, você vai garantir um determinado número de semanas por ano para utilizar naquele local. Mas eu não quero passar o resto da minha vida. Aí você tem uma intercambiadora que pega essas suas semanas, você deposita essas suas semanas numa intercambiadora e você pode trocar por outros empreendimentos em qualquer lugar do mundo. Que fascinante. Eu não sabia disso. Então a gente tem aí um crescimento grande de investimentos, de novos empreendimentos que estão chegando no Brasil, tá? Ou outros que já existem e que estão investindo nisso, que é a questão da multipropriedade, que é também uma forma muito boa de levantamento de caixa, né? De levantamento financeiro de caixa.
para esses empreendimentos. Mais uma pergunta. Qual é a melhor maneira de trabalhar redes sociais? Qual é a melhor maneira de trabalhar as redes sociais? Isso. É uma pergunta extremamente aberta. Essa semana eu soltei um vídeo falando para empresários. Tá? Eu, por exemplo, que sou uma usuária assídua das redes sociais. Profissionalmente ou Profissionalmente, Tá. profissionalmente. A minha página, vamos dizer assim, acabou hoje virando uma mistura de minha vida pessoal e meu lado profissional. Você precisa levar a sério a produção de conteúdo que você coloca nas suas redes sociais. Tá. Frequência e sequência, Tá. sempre, tá? Tá. Você vai ficar com vergonha em muitos momentos que você tem que passar uma determinada mensagem, mas você como empresário, é importante você usar esse canal, que é um canal, inclusive, gratuito. O que é vergonha? Qual vergonha Nossa, que eu vou dá passar? muita vergonha. Quando Você passa vai, vergonha? eu passo. Por quê? Porque às vezes eu quero falar sobre um determinado assunto, eu faço o vídeo e depois eu vou ver o vídeo, você olha e você fala, nossa, que porcaria de vídeo. Depois E muitas de publicar. vezes, Sim. só que às vezes não tá uma porcaria, que a sua exigência tá muito acima, você se compara com uma outra pessoa. Não faça isso, não tenha vergonha, manda ver, faça. Uhum. Ah, não tem estrutura, não tem um videomaker, peça ajuda. Peça ajuda para a esposa, para o filho, para um amigo, para um colaborador e faça, vá, se exponha. E fiquem muito atentos ao TikTok. Tá? Nós estamos tendo uma tendência muito grande aí de crescimento no TikTok para os próximos anos, inclusive porque as novas gerações estão no TikTok. Existe uma migração grande aí de algumas plataformas. Da mesma forma que quando a gente olha para o Facebook, a gente já sabe que a gente vai encontrar no Facebook, no Instagram a mesma coisa, e agora o TikTok. Então é importante a gente estar atento aí no mercado com onde está o meu público, para quem que eu quero falar. E aí produzir conteúdo para esse canal. Maria Priscila, muito obrigado. Foi uma conversa fascinante, aprendi muito e parabéns pelo trabalho maravilhoso, viu? Obrigada.